Sejam todos bem-vindos novamente. Vamos fazer alguns comentários hoje sobre um vídeo do canal Ancapso, onde o apresentador do vídeo discute a proposta de plebiscito para o retorno da monarquia em 2026. Nós vamos reagir diretamente ao vídeo do canal Ancapso. Se vocês se interessarem por este canal, chequem na descrição deste vídeo que nós disponibilizaremos um link para acesso do mesmo. Antes de seguirmos para o react do vídeo do canal Ancapso, nós precisamos postular o seguinte: ele começa o vídeo com uma premissa ótima e louvável. Exalta o nosso período imperial, principalmente as figuras de Dom Pedro I e Dom Pedro II. E coloca uma das vantagens da monarquia, que é o baixíssimo gasto do governo e o número cada vez mais diminuto de gastos públicos e despesas desnecessárias, que são furto à nação, como dizia Dom Pedro II. Despesa desnecessária é um furto à nação. Esta é uma premissa, no entanto, que ele não seguiu ao decorrer do vídeo, pois fez algumas afirmações sobre monarquia que, infelizmente, não condizem com a realidade. Mas não se enganem, a premissa monárquica acerca dos gastos públicos não é nem um pouco diferente da anarcocapitalista apresentada por este canal, visto que tanto esse apresentador quanto a Casa Imperial defendem um Estado mínimo que interfira o menos possível na vida pública, particular e, principalmente, nos gastos do governo. De maneira que o máximo de cortes possíveis sejam feitos para garantir uma baixa inflação e um ótimo potencial de investimento, que apenas é característica dos países que possuem um Estado mínimo, um governo enxuto e que pesa pouco sobre os contribuintes. Dito isso, vamos analisar parte por parte do vídeo do canal Ancapso. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da proposta de um plebiscito para a volta na monarquia que está avançando no Senado, tá? E aqui no Brasil a gente tem uma característica que é, a gente só teve imperador bom, né? Os dois imperadores que o Brasil teve foram boas pessoas, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II eram pessoas extremamente razoáveis, que fizeram governos muito parcimoniosos. Por que o imperador não tem esse problema? Porque o imperador, ele não vai ter 4 anos só, ele vai ficar a vida toda dele ali. E quando ele morrer, vai passar para o filho dele. Então ele tem todo o interesse do mundo em que as finanças estejam equilibradas, que ele não vai torrar dinheiro absurdo. Ele pode pegar empréstimo em alguma coisa? Pode pegar empréstimo, evidentemente, mas ele não vai pegar empréstimos de forma absurda, porque ele sabe que quem que vai ter que pagar aquilo ou vai ser ele mesmo mais adiante, ou vai ser o filho dele. De fato, uma das premissas da monarquia é a hereditariedade. E no princípio da hereditariedade, o monarca vigente prezará pela manutenção de sua dinastia e, por isso, prezará pelo bem geral da nação e pela continuidade do crescimento e enriquecimento do país, de maneira a garantir um futuro próspero, não apenas para o país como um todo, mas principalmente para a casa reinante. Então ele não tem esse interesse de sair pegando empréstimo loucamente, como os presidentes têm esse interesse, né? Então a gente teve bons imperadores, mas o problema é o seguinte: o que o pessoal esquece nessa história é que a loteria da genética, né, é uma loteria complicada. Às vezes os filhos de um bom imperador não necessariamente são bons imperadores, né? Você sempre pode ter a ideia de um maluco surgir aí, vamos supor que a gente estivesse na monarquia ainda, né? De novo, Dom Pedro I e Dom Pedro II não tem nada o que falar contra eles. São excelentes, foram excelentes imperadores. O Brasil deu muita sorte, na verdade, com isso, né? Mas vamos supor, a princesa Isabel também tudo indica que seria uma excelente imperatriz brasileira. Mas e aí? E os filhos da princesa Isabel? Será que a gente teria tanta confiança também que seriam bons imperadores, seriam bons dirigentes? E os netos, os bisnetos, né? Entendeu o problema? O risco que existe é esse, né? O imperador, o risco que existe é que filho de um bom imperador não necessariamente é um bom imperador. Pode vir alguém com âmbito expansionista, como aconteceu em muitas nações na Europa, né? Querendo fazer guerra com os vizinhos. O Lula é uma bosta, mas o Lula vai ser 4 anos, né? Na pior das hipóteses, 8 anos.
e acabou, ele vai embora, né? Então, assim, imagina um imperador. O imperador, o que vai acontecer? Ele tem que ficar com ele até ele morrer. Esse é o grande problema da monarquia em termos objetivos, né? Por que a monarquia não é assim tão melhor do que a república? Porque realmente é ruim. Vamos discutir um pouco sobre este ponto. A hereditariedade não garante a sucessão das boas qualidades. Embora seja uma verdade que não podemos garantir como será o futuro monarca, a linha de sucessão e a educação que, por exemplo, a Casa Imperial do Brasil possui desde a sua fundação em 1822 é seguida à risca, hoje, pelo chefe da Casa Imperial, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Seres humanos são falhos, mas quando bem instruídos, dificilmente desviarão de seu caráter. Isso é uma prova que nós vemos hoje em Dom Bertrand, Dom Antônio, Dom Rafael, Dona Maria Gabriela e tantos outros da nossa linha de sucessão. E, levando em consideração que o monarca é educado desde o seu berço para servir ao povo e reinar sobre ele, dificilmente haverá um desvio de caráter. Mas, mesmo os desvios de caráter estão previstos na Constituição que o Império do Brasil tinha e que voltará a ter. Um monarca que deixe de cumprir com seus deveres constitucionais ou que exceda as suas prerrogativas pode ser impedido por meio do processo chamado de abdicação, que pode ter início por meio parlamentar ou por meio popular, podendo iniciar-se por meio de uma petição popular ou de uma votação na Câmara Baixa e Alta do Parlamento. Outro fato importante é: monarcas não são de enfeite. E mesmo no Reino Unido, onde Sua Majestade, o Rei Charles III, exerce um papel majoritariamente simbólico, Sua Majestade possui também poder de veto em determinadas questões. Sua Majestade tem a prerrogativa de dissolver o parlamento e convocar novas eleições, se assim as crises se instalarem. Ele também pode demitir o primeiro-ministro. Nós vemos várias vezes resignações e admissões de novos primeiros ministros no Reino Unido. Mas não é a isso que resume-se a tarefa de um monarca. Além de um monarca ser responsável por determinar qual vai ser o rumo da nação, e mesmo não possuindo o poder executivo em suas mãos no que se diz respeito à execução das leis, o monarca é o chefe do poder executivo britânico. E, como tal, as sessões do parlamento são feitas em seu nome, as leis julgadas em seu nome, e justamente por isso, o monarca exercerá um papel de fiscal. Para sanar as dúvidas de uma maneira completa, vamos utilizar a Constituição de 1824 e ver exatamente o que ela fala acerca de liberdades individuais, das prerrogativas do imperador e do impedimento do mesmo. Artigo 9º. A divisão e harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece. Artigo 12. Todos estes poderes no Império do Brasil são delegações da nação. Agora, vamos tocar nas prerrogativas do monarca. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação, e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. O imperador exerce o poder moderador da seguinte maneira. Artigo 101. 1.
nomeando os senadores na forma do artigo 43. 2. Convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do Império. 3. Sancionando os decretos, as resoluções da Assembleia Geral, para que tenham força de lei, como no artigo 62. 4. Aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais, artigos 86 e 87. Prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados, nos casos em que exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. 6. Nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado. 7. Suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154. 8. Perdoando e moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença. 9. Concedendo anistia em caso urgente e que assim aconselhem a humanidade e o bem do Estado. Agora vamos falar sobre este tópico que ele disse acerca de não podermos remover um imperador, diferentemente de um presidente que, segundo ele, dura apenas 4 anos de balbúrdia, enquanto que o imperador, de acordo com o que ele disse, duraria toda a sua vida. Mas isso não é verdade. Um imperador pode ser removido de seu cargo caso não esteja cumprindo com suas obrigações, deveres constitucionais e desrespeitando a Constituição do Império do Brasil. Vejamos no seguinte artigo. Artigo 126. Se o imperador, por causa física ou moral, evidentemente reconhecida pela pluralidade de cada uma das câmaras da Assembleia, se impossibilitar para governar, em seu lugar governará, como regente, o príncipe imperial, se for maior de 18 anos. Vamos agora destrinchar um pouco deste artigo 126. No início do artigo, ele fala sobre a incapacidade física ou moral. No sentido físico, seria uma doença do monarca ou uma incapacidade de vigores do próprio de continuar o seu reinado. No caso moral, seria por um desvio de conduta, um deslize quanto a questões de lei e, ao mesmo tempo, um descumprimento de norma constitucional ou um abuso de autoridade. Portanto, vemos que monarquias são sim superiores a repúblicas, de maneira que elas possuem o maior número de ferramentas para mitigar os deslizes da humanidade. A humanidade é falha e, por isso, uma Constituição e uma forma de governo que leve em consideração as falhas e os problemas é, de fato, aquela que tem a maior chance de vigorar melhor. Tanto que a Carta Constitucional de 1824 foi, além de ser a mais longeva, a mais estável de nossa história, até os dias de hoje, durando mais de 65 anos. O tema do vídeo do Ancapso é um tema que traz à tona a realidade brasileira, o descontentamento quanto à República e a aclamação e o clamor pelo retorno à ordem e pelo avanço para uma forma de governo mais democrática, mais estável e que, acima de tudo, inspire o melhor dos brasileiros. Esta é a monarquia constitucional parlamentarista. Em um próximo vídeo, discutiremos o motivo deste vídeo do Ancapso, que foi a proposta de plebiscito para 2026, que está circulando na mídia e no Senado Federal. Dê uma olhada na consulta pública. Ela estará disponível aqui na descrição deste vídeo. E vamos encerrar unindo o que o senhor apresentador do canal Ancapso disse, que tem o mesmo sentido do que Dom Bertrand fala diversas vezes acerca do poder do Estado e dos gastos do mesmo. A orientação do Estado deve ser feita de baixo para cima e não de cima para baixo. O Estado tem que ser diminuto, fazendo apenas o que o conjunto da nação não for capaz de fazer. Quer dizer, nós sustentamos que há 3 princípios fundamentais para a sanidade socioeconômica de uma nação, que são a livre iniciativa, a propriedade privada e o princípio de subsidiariedade. O que são esses princípios? Livre iniciativa, porque o homem, sendo livre e inteligente, por ser uma criatura de Deus, ele sabe o que ele deve fazer. Ele não precisa ter um Estado tutelando a ele. A prova da
que a livre iniciativa é necessária, basta comparar os países comunistas com os países livres. Nos países comunistas se inibe, onde não há livre iniciativa, se inibe a capacidade criativa de um povo. Deu no desastre dos países comunistas. Uma experiência que custou 100 milhões de vidas à humanidade, mortos pelos comunistas. A propriedade privada o que é? Se eu sou livre, eu sou dono do fruto do meu trabalho. Agora, o que é a propriedade? A definição mais curta, mais cristalina de propriedade foi dada pelo Papa Leão XIII. Trabalho acumulado. Eu trabalho o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais que o necessário ao meu sustento. Dia após dia, eu economizo esse algo a mais. Eu soma esse algo a mais. Com isso, eu tenho a minha propriedade. Eu compro a minha roupa, meu automóvel, minha casa, minha fazenda, minha empresa. É meu. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. Nós temos a família, que é a célula máter da sociedade, o município, o Estado e a federação. O município só deveria fazer o que o conjunto das famílias daquele município, compõe aquele município, o conjunto de famílias também, as instituições comerciais, as empresas, os grupos culturais, etc. Aquele todo orgânico de um município. O que esse todo orgânico não for capaz de fazer, o município deve fazer. Acima disso está o governo do Estado. O governo do Estado só deve fazer o que o conjunto das famílias e dos municípios não foram capazes de fazer. Finalmente, o governo da União só deve fazer o que o conjunto das famílias, dos municípios e dos estados não foram capazes de fazer. De tal forma que no topo dessa pirâmide, o governo da União seja pequeno, leve, ágil, capaz de indicar as grandes soluções para a nação, capaz de dar os grandes rumos. No Brasil, nós temos exatamente o contrário. Nós temos uma pirâmide de cabeça para baixo, um governo da União hipertrofiado, que sangra os estados, que escorcha os municípios, que depende das famílias. Por isso, este vídeo não é uma crítica direta ao apresentador do Ancapso, mas sim um esclarecimento acerca de um tópico que não está totalmente de acordo com os fatos. Mas nós agradecemos e dizemos: a monarquia constitucional parlamentarista compactua com os tópicos de diminuição de gastos públicos, Estado mínimo e o máximo possível de liberdades individuais. Meu muitíssimo obrigado. Viva Dom Bertrand, viva o Brasil!